Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Sexta-feira, dia de sextar, mas também é dia de giro da Jana, também é dia de atualidades, também é dia de tema de redação, de repertório sociocultural e de, eventualmente, a gente falar mal de homem. Na verdade, não precisa esperar sexta-feira pra isso, não. Bom, hoje a gente vai ver, óbvio, os principais acontecimentos desta semana, mas a gente vai terminar este giro, sim, eu vou te obrigar a assistir até o final, com o tema mais quente pro Enem 2025, na minha opinião, tá? Tem outros temas, tem outros repertórios, mas eu gostaria de falar que a minha grande aposta para 2025, pelo menos até agora, está aqui. Então, sem mais delongas, eu gostaria de fazer um jabazinho. As inscrições para o meu curso intensivo ao vivo, tanto transmitido online quanto presencial aqui em Belo Horizonte. As inscrições estão abertas, entre outras coisas, porque eu não vou mentir para vocês, não, a gente tá com várias surpresinhas por aí. Vem aí, como diria a nossa querida influencer. Então, vamos lá pro que tá acontecendo no Brasil e no mundo neste instante, tá? Primeiro acontecimento, Enem 2025 vai voltar a valer como, e eu acho isso daqui muito positivo, certificado de conclusão de curso de ensino médio, né? Então o Enem vai voltar a valer como valia antigamente, como um supletivo. Se você tira uma nota mínima no Enem, ele serve para você completar o seu ensino médio e, portanto, o Enem ganha mais uma importância. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu vou ter que fazer uma crítica política aqui. Houve um esvaziamento da importância do Enem, e isso se refletiu, por exemplo, na queda do número de candidatos ao Enem a partir do governo Michel Temer, né? A gente tem uma citação clássica do Darcy Ribeiro, que a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Será que eu citei certo? Eu tô improvisando. Mas tudo bem, se eu estiver errada, me conserta aqui embaixo no comentário. Eu sou uma pessoa aberta a correções. A prova havia perdido essa função em 2017, né? A partir do governo Temer, lembrando sempre, 2016 foi o impeachment da Dilma. Vou entrar numa polêmica. Diz aqui embaixo, foi impeachment ou foi golpe? Ou então eu gosto também de um neologismo que algumas pessoas que eu conheço usam, não que eu use essa expressão, tem gente que faz o neologismo golpeachment, que é um impeachment que é também um golpe. Então, golpeachment. Vai cair isso no Enem? Não. Mas, poxa, é um pouco de reflexão sobre a língua. Eu posso estar te ajudando, por exemplo, na prova de linguagens do Enem. Afinal de contas, isso daqui é um neologismo. Olha que coisa doida. Uma nova palavra, pelo menos no meu grupo, que se aproveita de um estrangeirismo que é impeachment. Pronto, você não pode dizer que eu não entreguei nenhum conteúdo a partir dessa notícia, tá? Uma outra coisa mais importante ainda do que só certificado de conclusão de ensino médio, o Enem 2025 tem também como novidade o fato de que os alunos que estão matriculados no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas já estão pré-matriculados, eles só precisam confirmar a matrícula. Então, mais um incentivo para que os alunos de escola pública façam o Enem, considerando que a gente tem uma queda histórica na adesão ao Enem desde 2016, né? 2016 foi, a partir de 2016, o número de candidatos ao Enem só caiu e pela primeira vez, agora, com o início do governo Lula, essa curva volta a ser ascendente. Janaína, mas o que isso tem a ver com a história? Eu acho que a gente poderia pensar no repertório sociocultural, midiático, para ser mais exata, cinematográfico, tá? Tem um documentário brasileiro de que eu gosto muito, que vai refletir sobre os problemas, as expectativas, os desafios e os sonhos dos alunos da rede
pública de ensino no Brasil. Esse documentário se chama Nunca Me Sonharam. O título já dá uma ideia dessa, quase como se fosse uma desistência em relação ao poder transformador da educação. Uma das alunas entrevistadas fala assim: olha, nunca me sonharam. Eu nunca fui o sonho de ninguém. Então eu acho que vale a pena vocês assistirem ao Nunca Me Sonharam e pensar, por exemplo, na situação, problema, a crise de credibilidade da educação brasileira. Como é que os jovens brasileiros contemporâneos já não acreditam na educação como uma ferramenta de transformação social e de ascensão social. Isso se reflete, entre outras coisas, na redução ao longo dos últimos 8 anos do número de candidatos ao Enem, tá? Então vale a pena dar uma olhada no Nunca Me Sonharam e observarem a crise de credibilidade da educação, principalmente entre os alunos da escola pública. Então, em qualquer tema que passe pelo eixo da educação, você poderia eventualmente usar esse documentário, que é lindíssimo e tem completo no YouTube. E é porque tem completo no YouTube que eu pus esse Yzinho em vermelho do lado, ok? Próxima discussão. Infelizmente, eu tô gravando este vídeo aqui no dia 23 de maio, foi anunciado hoje o falecimento, a passagem do Sebastião Salgado, o maior fotógrafo da história da fotografia brasileira e um dos maiores fotógrafos do mundo, tá? E uma das coisas que eu acho mais interessantes de vocês observarem, se é que não conheciam a obra do Sebastião Salgado, é que ele tematizou com muita frequência a natureza e a degradação da natureza e comunidades isoladas e exploradas. Então, eu fico imaginando o seguinte: se você não conhece o Sebastião Salgado, vale a pena conhecer, porque uma fotografia dele pode estar numa coletânea da FUVEST em que se discute, por exemplo, a questão das desigualdades, no plural, no mundo contemporâneo. Se, por exemplo, aparecer no Enem alguma coisa ligada à degradação ambiental, ele tem várias séries de fotografia em que ele mostra tanto a degradação quanto a preservação da Amazônia. Então, gente, para essa notícia, eu vou ser muito sincera, eu sugeriria que vocês procurassem a obra do Sebastião Salgado, tá? Principalmente aqueles alunos que vão fazer a prova da FUVEST, porque ele já apareceu em coletânea FUVEST em alguns anos, tá? Se a gente considerar, por exemplo, as suas séries sobre as formas de exploração, por exemplo, ele tem uma série muito bonita, mas muito trágica no final das contas, sobre os indivíduos que trabalhavam ali na Serra Pelada, né? Então a gente pode pensar também como esses grupos explorados e minoritários aparecem na prova dele. Portanto, acho que vale a pena também você dar uma olhada nas fotos dele, se você for fazer vestibulares como o Enem. Além, óbvio, da fruição artística, tá? Jana, mas como é que isso poderia eventualmente aparecer num tema? De um jeito muito simples. Poderia, por exemplo, haver um tema sobre o papel social da arte. A arte como uma ferramenta de denúncia das desigualdades e injustiças sociais. O que você acha? Não acho que seja a cara do Enem, mas eu acho muito a cara da FUVEST, muito a cara da Unicamp. E eu sei que vocês estão numa fase da vida que vocês estão fazendo vestibulares sem fronteiras, né? Então, outras provas que têm uma pegada um pouco mais abstrata podem explorar o papel social da arte, a arte como ferramenta de denúncia social, ok? Bora para a próxima notícia? Essa notícia eu não sei nem lidar com ela, gente. Governo Trump, e eu vou grifar em vermelho, porque esta é a situação, problema, proíbe
Harvard de receber estudantes estrangeiros. Proibir Harvard de receber estudantes estrangeiros, se a gente se concentra apenas na questão de proibir que estrangeiros estudem ali, e isso já vai começar a valer ainda neste ano, né, no ciclo que se inicia neste ano e vai até o ano seguinte, talvez, sei lá, né, talvez eu esteja problematizando demais, se trate de mais uma manifestação de xenofobia do Donald Trump. Ok? Mas se eu presto atenção na palavra proíbe, eu posso. Tô aqui pensando em possibilidades, não necessariamente essa é a minha opinião, né? A gente pode pensar que talvez seja aqui uma manifestação de um autoritarismo na medida que o Donald Trump está intervindo numa faculdade que é pública. Ela, né? Ela tem uma parte de financiamento público que ele até andou represando nos últimos tempos, e tem também a maior parte de financiamento privado. O Donald Trump intervir tão diretamente sobre essa faculdade, né, sobre essa universidade, e determinar que tipo de aluno essa universidade pode chegar, para mim parece um sinal de autoritarismo. E aí, por incrível que pareça, um dos produtos socioculturais mais interessantes que eu já vi sobre autoritarismo tá na Netflix, e eu vou te mostrar aqui como que você vai chegar. A Netflix produziu, em parceria com uma produtora, se não me engano, inglesa, uma série documental. Então vou até colocar aqui, ó, vou mudar para esta câmera. Não é essa não, é esta aqui. Mudou para esta outra câmera, então eu tô falando de série documental, eu ainda tô no campo do cinema. Ok para vocês a diferença entre documentário e série documental? Documentário, um produto só. Série documental, eu pego esse produto e fatio em episódios. Na Netflix tem uma série documental que eu vou colocar aqui para vocês na tela, que se chama Como Reconhecer, na verdade, como se tornar um tirano, tá? Então vale a pena depois, quando você tiver um tempinho, procurar o Como se tornar um tirano. Eu cometi até uma falha, né? Um ato fálico aqui. É óbvio que eu tô zoando, né, gente? É um ato falho. Pra quem gosta de psicanálise, a gente faz a piada de ato fálico. Mas eu cometi um ato falho aqui porque eu falei como reconhecer um tirano, porque depois que eu assisti a essa série documental, eu vejo pequenas pitadas de autoritarismo e de tirania em alguns governantes. Essa série documental, que é de 2021, tem vários episódios que vai dividindo quais são as principais ações dos tiranos, começando com tome o poder, acabe com os rivais, reine pelo terror. Tem mais episódios, né? Controle a verdade, crie uma nova sociedade e governe para sempre. Essa intervenção do Donald Trump na Universidade de Harvard me parece um pouco autoritária, um pouco tirânica, a partir de duas perspectivas. Primeiro, é muito comum que tiranos, líderes autoritários, tentem calar quaisquer vozes críticas. E a Universidade de Harvard se negou recentemente a punir alguns estudantes que haviam manifestado a sua solidariedade em relação à população da faixa de Gaza. O Donald Trump foi lá e falou assim, ó, vocês precisam punir esses alunos, e a Harvard falou assim, não vamos punir não, liberdade de expressão, aquelas coisas todas. Então, primeiro motivo, isso parece muito ser alguma forma de represália por Harvard se manter independente. E segundo motivo que me parece que o Donald Trump é um pouco tirânico e autoritário, é muito frequente que regimes autoritários adotem um posicionamento, uma posição anti-intelectual e de repressão às instituições
intelectuais, escolas, universidades e tudo mais. Então, para início de conversa, eu sugeriria que vocês, quando tiverem um tempinho, por exemplo, este fim de semana, pelo menos aqui em Belo Horizonte está super friozinho, eu sugeriria que vocês dessem uma olhada no Como se tornar um tirano. Que tá na Netflix. Então, vou pôr um Nzinho aqui, ó, em vermelho. Ô, gente, me conta, a câmera da mãozinha assim, mais longezinha, ainda tá visível pra vocês? Mesmo, por exemplo, as pessoas que veem no celular ou alguma coisa? Me conta, né? Deixa aqui pra mim um comentário embaixo. E eu acho que vale a pena, obviamente, clássico. Literatura, gente, ela erra muito pouco. Existe um clássico da literatura, então outro repertório sociocultural, que é quase um senso comum quando a gente está falando de autoritarismo, tirania, que é o 1984, do Orson Welles, né? E aí vale a pena, por exemplo, ver. Eu não sei se eu trouxe pra cá, não trouxe pra cá, não. Eu tenho 1984 versão quadrinhos. Se vocês me mandarem, né, uma mensagem lá no @JanaRabelo, então vou pôr aqui, ó, 1984. E tem o filme também, mas o filme, ele é mais antigo, pode ser que vocês estranhem. Se vocês, por exemplo, me mandarem lá no @JanaRabelo um lembrete, eu posso mostrar para vocês a minha versão em quadrinhos. Eu faço um story para vocês, se vocês me pedirem a versão em HQ, né? História em quadrinhos. É a abreviação que a gente usa para história em quadrinhos, ok? Então, a gente já tem aí algumas referências, alguns temas, alguns argumentos. Bora para nossa próxima notícia? Nossa próxima notícia é um orgulho nacional. A Júlia Coutinho, uma jovem de 15 anos, levou ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística e ela chorou ao receber a medalha. E o Brasil se destacou, né, nessa competição. Quando eu vejo, por exemplo, uma atleta brasileira e tantos atletas brasileiros subindo no pódio, recebendo medalhas, eu fico pensando no conceito de soft power. Esse é um conceito bem interessante, tá? Eu vou pôr soft power, eu acho que aqui. Vou subir aqui com a folha. Não, eu vou descer com a folha para caber mais espaço ali, ó. Tchan, tchan, tchan. Isso é pra vocês verem que é um caderno de verdade, tá, gente? Temos um conceito que é o conceito de soft power, né? Como é que a gente traduz soft power? Meu Deus do céu. Pera aí. Eu vou colocar aqui para vocês já o nomezinho do cara e a imagem dele, porque teve uma notícia essa semana sobre, fim da semana passada, início dessa semana, sobre o conceito de soft power. O autor original, infelizmente, faleceu, tá? Conceito de soft power. Tá aqui. O autor original é o Joseph Nye. Vai dar, cabe aqui, vai. Originalmente, o Joseph Nye vem da ciência política. E a ideia desse termo soft power é a ideia de que existe hard power. Como é que eu diria? É o poder duro, central. E aí, coisas que teriam a ver com hard power. Teria força bélica, força econômica. É como se fosse um poder, e a gente tá falando aqui do poder entre nações, um poder que é um poder mais tradicional, ok? Mas existe o soft power, que é o poder mole, digamos assim. Vale a pena depois dar uma olhada. É um acontecimento relativamente recente. O autor, que é o Joseph Nye, infelizmente faleceu, um autor muito importante. Especificamente, acho que vale a pena vocês lerem sobre o conceito de soft power, só vocês verem o quanto que isso gerou repercussão. Especificamente, se der, eu leria
o texto do The New York Times, mas está em inglês, quer ler alguma coisa relativamente boa em português, o GZH, né, a Gazeta. E aí, quando a gente fala de soft power, seria a boa imagem do país no exterior. Então, por exemplo, uns anos atrás, quando o Gilberto Gil era ministro da Cultura do governo Lula, ele, numa conferência geral da ONU, fez todos os participantes dançarem enquanto ele tocava guitarra. Ele cantou Toda Menina Baiana, sabe aquele? Toda menina baiana tem um jeito que Deus deu. Toda menina baiana tananana, que Deus dá. Conhece essa música? E aí, na época, o diretor-geral da ONU, que era o Kofi Annan, ele dançou e tocou tambor ao som da guitarra e da música do Gilberto Gil. Então eu fico pensando, por exemplo, que diante de uma notícia como nós termos 5 posições no pódio da ginástica artística, nós exportarmos o nosso futebol, exportarmos a nossa música. A gente pode pensar até mesmo, né? A gente teve recentemente uma tendência mundial que foi o Brasil Core. Nossa, eu tô gastando muito meu inglês hoje. Que é a estética brasileira que virou trend. Isso é tudo sinal de soft power. Né? A dominância das nações não depende apenas de critérios objetivos como PIB, percentual da economia mundial ou poderio bélico. Tem a ver também com a imagem projetada por esse país internacionalmente. Me conta aqui embaixo, você já conhecia esse conceito? Excelente conceito, né? Dá para encaixar em quais redações? Deixa aqui embaixo, em qual tema daria para colocar soft power? Vale a pena colocar aqui embaixo para mim que eu vou discutindo com vocês. E aí, por último, a notícia que eu acho que suscita a discussão mais forte para o Enem deste ano, pedidos de pensão alimentícia, ou seja, estamos falando de abandono ou não, crescem 50% em São Paulo após a exibição de capítulos sobre o tema em Vale Tudo, para quem, sei lá, estava fora do Brasil nos últimos 6 meses. Vale Tudo é a novela da Globo, que é uma refilmagem de uma novela que talvez seja a novela mais bem sucedida da história da televisão brasileira. No episódio da novela exibido recentemente, 13 de maio, a personagem Lucimar entrou com um pedido de pensão para o filho pela internet e foi mostrado o passo a passo da solicitação. Um dia depois, os números de pedidos dobraram. Então, a primeira coisa que eu pensaria seria em um tema de redação, que é a questão do abandono parental. O abandono ou a negligência por pelo menos um dos pais. Gente, no abandono parental, que é o termo mais amplo, você pode falar de abandono do pai ou da mãe. Mas no Brasil, qual é mais comum? Abandono materno ou paterno? É óbvio. Queiramos ou não, o abandono paterno é muito mais frequente do que o materno. Então, eu estou especificamente problematizando o abandono paterno. Tá? Então, o tema seria abandono paterno. E aí, andou acontecendo uma série de coisas no Brasil nos últimos 2 anos que tentam combater o abandono parental, especificamente o abandono paterno. Tem projeto de lei, tem projetos nacionais, programas nacionais, tem a abordagem, por exemplo, pela mídia. Então, eu acho que é um tema quente. Eu até elaborei para vocês e eu vou dar uma de gatinha misteriosa. Um documento, tá? Eu separei para vocês uma série de acontecimentos recentes que suscitam em mim a sensação de que o tema do Enem 2025 vai ser abandono paterno. E aí eu fiz um documento em que eu coloco percentual e número de crianças brasileiras abandonadas pelo pai. Eu coloquei projetos de lei recentes que tratam do assunto. Eu coloquei ideias de consequências a serem exploradas, campanhas e programas que já estão tentando combater esse problema social e, por último,
Por que que esse tema é interessante? Por quais eixos temáticos que ele passa? Pra você ter acesso a esse documento, eu vou ter que fazer aquela clássica jabazada. Eu vou pedir para você me mandar lá no meu amigo Jana Rabelo, que todas as redes sociais, você vai me mandar a expressão abandono. Peraí que eu vou dar uma tossidinha, hein, gente? Vou parar a gravação por isso. Você mal viu que eu tossi, na verdade não deu tempo de ver, porque eu só pausei, e aí eu vou beber uma aguinha para não tossir mais. Você vai me mandar a palavra abandono lá nas minhas redes sociais e eu te mando todas essas informações, todas essas referências e, principalmente, o nome de um documentário que fala sobre abandono paterno no Brasil. Por último, eu acho que esta notícia ajuda a combater um dos principais mitos sobre o Enem. Você já deve ter escutado a notícia de que no Enem, mídia não é agente. É óbvio que mídia é agente. Aqui, a abordagem do tema na novela fez crescer em 50% o número de pessoas solicitando a pensão pela internet, que foi o que foi ensinado. E já que eu tô falando de mito, sim, mídia pode ser agente, eu vou fazer uma propagandinha com os senhores que é na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, eu vou fazer uma live especial chamada Mitos do Enem. Mitos do Enem, eu vou fazer uma live despretensiosa, um bate-papo, e vocês podem me mandar ao vivo quais são os principais mitos ou quais são os principais terrorismos psicológicos ou sensacionalismos que vocês já viram sobre o Enem. Eu vou passar o fim de semana estudando o manual do corretor e te contar o que procede e o que não procede. Já começo falando o seguinte. Mudamos a câmera. É mito que mídia não possa ser agente. A mídia é um excelente agente, como a nossa última notícia nos deixa ver. Meus queridos, foi um prazer ter estado com vocês. Eu fico muito feliz de vocês gostarem tanto deste quadro. E eu gostaria de dizer o seguinte, faço propaganda do meu canal, eu tô quase batendo 100 mil pessoas, quase 100 mil seguidores, inscritos e tudo mais, né? Me dá esse presente no fim de semana, ok? Beijo, a gente se vê nas redes sociais. Lembrar, manda abandono lá no @JanaRabelo. Até!